Saudações a todos! Estamos aqui em nome da equipe da Direção de Ensino do Campus Porto Velho, Zona Norte, para tratarmos de algumas orientações gerais e comuns a todos os nossos cursos, a todos os nossos eventos dentro do ambiente virtual. Eu sou a professora Anabela e vamos trabalhar principalmente as questões de orientação a respeito da coibição ao plágio, que é um tema bem complicado, um tema que merece a nossa atenção. Então, vamos ao conhecimento dessa estrutura, ao conhecimento desse tópico, para sabermos em que medida podemos atuar, em que medidas, quais são os deveres, quais são as responsabilidades. O nosso tema, portanto, é orientação e utilização do AVA e coibição ao plágio. O plágio, responsabilidades e sanções. É importante que todos conheçam o que caracteriza o plágio, quais são as ações que caracterizam o plágio e quais as sanções, tanto civis, administrativas, como penais, decorrentes dessa prática, que deve ser uma prática a ser coibida. E por isso, o objetivo dessa orientação que estamos trabalhando hoje. Bom, para começarmos, o plágio, ele é uma situação que se aplica também ao ambiente virtual, ao ambiente de estudo que você está inserido, participando como aluno, como tutor, como coordenador. Então, todas, independente do perfil que você está inserido no AVA, você deve ter a cautela na utilização. E o ambiente, ele permite vários tipos de acesso, mas independente desse tipo de acesso, é preciso organizar-se. E o que é esse nosso ambiente? O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. Normalmente, os AVAs são softwares disponibilizados na internet com um conjunto de ferramentas utilizadas para interação e aprendizagem. No caso do Instituto Federal, o ambiente virtual está organizado na plataforma Moodle. E essa plataforma configura o ambiente virtual dos cursos do IFRO Campus Porto Velho, do Campus Zona Norte. Então, esse ambiente permite vários acessos e é nesse ambiente que pode ocorrer algumas situações que merecem atenção, algumas práticas que merecem atenção. Para que nós possamos nos organizar, nos orientar na utilização desse ambiente, é importante conhecer as políticas e as regras de utilização desse ambiente. Porque no ambiente ocorrem interações, ocorre a sua interação com o objeto, que é o ambiente virtual, ocorre a sua interação com os materiais, ocorre a sua interação com outros sujeitos que também estão envolvidos no ambiente. E é por isso que é necessário seguir algumas regras para que não haja prejuízo nem transtornos para você ou para as outras partes envolvidas. Portanto, é importante conhecer quais são as regras de utilização desse ambiente. Se não, vejamos. Entre as regras de utilização do ambiente, nós temos uma política que você vai encontrar justamente na página inicial do AVA. Nessa página, você vai encontrar a política e regras de utilização do ambiente. E dentro desse documento, tem um rol de práticas a serem observadas para que você tenha o bom uso do ambiente e não constranja nenhuma pessoa ou nenhum outro usuário e também não seja constrangido. Dentre elas, existem respeitar a propriedade intelectual, não copiando, modificando, usando ou divulgando em todo ou em parte textos, artigos, programas ou qualquer outro material sem a permissão expressa, por escrito, do detentor dos direitos da mesma. Perceba que essa primeira orientação das regras de utilização do AVA, ela já está orientada no sentido de evitar a cópia, a utilização indiscriminada de materiais, que vamos ver posteriormente se configura em uma prática complexa que merece atenção. Outras regras. O usuário, ao inserir materiais no ambiente, assume responsabilidade e as consequências da sua divulgação
e acesso público. Embora tenhamos atualmente a publicação do Marco Civil da Internet, que mitiga um pouco a responsabilidade das instituições, da própria rede sobre a responsabilização, aqui é claro que essa responsabilização é do usuário. Cabe a ele a responsabilidade a respeito do que ele posta no ambiente virtual. Mais uma regra. Compreender que é vedado qualquer outro tipo de utilização que não seja para fins educacionais. Essa regra, ela explicita o fato de que a utilização do ambiente deve se nortear por uma prática educativa, por uma prática educacional. Não compete às pessoas envolvidas no ambiente, todos os usuários, importar em práticas ou ações que distanciem-se da prática educativa. Então, não cabe ali comentários, não cabe postagens que não tenham a ver com o conteúdo que você está estudando, com o curso que você está fazendo, com a atitude que você está praticando, né, que tem a ver com o perfil de usuário que você é, se você é coordenador, tutor, aluno. Então, essa orientação segue-se no sentido de que você deve se portar de modo a atender a prática educativa, a prática pedagógica. Nesse ambiente que deve ser postado e como ele deve ser utilizado, refere-se a práticas educacionais, materiais, a perguntas, dúvidas a respeito do curso, a respeito de procedimentos e não outras atitudes alheias a esse contexto. Mas toda essa prática ela deve estar incorporada por quê? Ela deve estar incorporada por comportamentos e atitudes que, como na vida social, como na vida, digamos, real, devem ser importados para a vida virtual, para o ambiente. E nesse ambiente devemos seguir regras, devemos ter um comportamento ético. E o que será a ética? Bom, a ética, ela implica em valores que definem o que quero, o que posso e o que devo. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Se resume dessa forma, podemos resumir dessa forma a compreensão sobre ética. Nem tudo que eu posso, eu devo fazer. E nem tudo que eu devo, nem tudo que eu quero, eu devo fazer. Portanto, existem alguns momentos que você deseja fazer uma reclamação, portanto, mais incisiva, ou você fazer um questionamento, mas no ambiente que existem outros usuários, outros atores, você deve ser mais polido no seu comportamento, usar termos mais propícios ao que você está reclamando, ao que você está fazendo, ao que você está pedindo. Não é como na convivência social. Né? Você tem que ter limites na sua atuação, na sua fala, nas suas postagens, para que os outros também respeitem a sua participação e se sintam respeitados, se sintam limitados nesse procedimento. É por isso que, na sociedade, nós temos comumente chamados de regras de convivência. No ambiente virtual, a gente nomeia esses procedimentos de netiqueta, que são os comportamentos éticos e polidos a serem exigidos dos outros, bem como a serem cumpridos por nós, usuários e sujeitos desse ambiente. E o que será a netiqueta? Bom, a netiqueta, ela é justamente esse comportamento ético na internet, no ambiente virtual de aprendizagem. Nesses locais de uso educativo e também nos outros locais gerais de utilização da internet, é necessário que se tenha um comportamento adequado. E quando se fala em netiqueta, temos que a internet dispõe de uma diversa gama de obras. Vocês são sabedores de que, se formos utilizar os buscadores disponíveis na internet, nós encontramos e localizamos essa diversa gama de obras.
dentre elas literárias e de outra sorte, inclusive de maneira gratuita. E essa gratuidade na oferta permite um acesso maior, isso é positivo, muito, essa disponibilidade, essa gratuidade de material é sempre uma possibilidade bem-vinda, pois cada vez que nós temos mais acesso à informação, cada vez mais temos condições de construir nosso conhecimento. Só que às vezes, o que pode acontecer? Às vezes, todavia, essa maneira gratuita, algumas pessoas acabam literalmente copiando essas obras de maneira total ou parcial em suas atividades. Copiando, mas todos podem copiar. Eu já dizia Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo se aproveita. Mas é justamente essa palavra, se transforma, não se copia. Então, a ideia não é você ter acesso a essas informações, esses conhecimentos, essas obras e copiá-las indiscriminadamente. Você tem acesso, que bom, utilize-o de forma apropriada. Então, se você tem acesso, você vai utilizar, você deve nomear a fonte que você pesquisou, você deve indicar a referência, você deve determinar quem é o autor daquele trecho, daquela obra que você está citando, está julgando, inserindo no seu trabalho, inserindo no seu comentário, inserindo na sua postagem, inserindo na sua justificativa, no seu requerimento. Portanto, é necessário que essa disponibilidade e gratuidade dos materiais na internet sejam absorvidas de modo ético, de modo a ter um comportamento adequado com a utilização desse material, que é a citação, que é a referência da fonte, do trecho, se você estiver utilizando em parte ou totalmente. Então, portanto, se você de algum modo apropriou-se de algum material e não nomeou, não identificou quem é o detentor desse texto, desse arquivo, você estará infringindo políticas e regras de utilização do ambiente e cometendo crime. Então, se você tem acesso a essas informações, você deve utilizá-las de modo a referenciar o que você está utilizando. Pode sim referenciar, pode sim utilizar, mas deve referenciar. Quais sejam as outras considerações a respeito da netiqueta? Então, essa difusão das obras, como citado, acabou provocando o quê? Acabou provocando o uso indiscriminado por parte de algumas pessoas, que passam a copiar esses materiais total ou parcialmente, sem fazer nenhuma referência, como comentado alhures. E, legalmente, isso é crime? Se você utiliza um material gratuito disposto na internet em uma das suas atividades, seja como aluno, seja como tutor, coordenador, como usuário, como sujeito no ambiente, sem fazer a referência, você cometeu crime? De fato, você cometeu crime. E eis o cerne da nossa discussão hoje. Essa prática de você utilizar materiais alheios numa produção sua, indicando supostamente que esse texto, essa passagem é sua, não fazendo referência a quem de fato o pertence, é crime. E é crime em várias situações. Primeiro, ele é crime na Lei 9.610 de 1998, que é a Lei de Crimes Autorais, a Lei de Direitos Autorais. A Lei 9.610 de 98 é a primeira indicação da legislação que coíbe a prática da violação dos direitos autorais. Depois nós temos a previsão também no Código Civil.
O Código Civil é o código que normatiza as ações da vida civil. E lá no artigo 86 e no artigo 186 e no artigo 927, há previsões específicas a respeito da utilização inadequada de direitos autorais e a responsabilização por este ato. E, por fim, há a responsabilidade no Código Penal, que é o código que norteia a prática de crimes e as sanções passíveis desse procedimento. Especificamente sobre os direitos autorais, está previsto lá no artigo 184. Portanto, a Lei 9.610 de 98 prevê algumas sanções administrativas, algumas limitações, alguns critérios com relação à violação de direitos autorais. O Código Civil também prevê as situações restritivas que orientam ou coíbem a violação dos direitos autorais, bem como a sua responsabilização. E, por fim, o Código Penal, que é a última ratio, ou seja, é a última instância, é a instância mais incisiva no direito, também coíbe essa prática, indicando como crime no artigo 184. Então, há sanções, há previsões e sanções, respectivamente, administrativas, civis e penais. Vamos esclarecer cada uma. Com relação ao Código Civil. O Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, prevê no seu artigo 186 aquele que, por ação ou omissão, ou seja, por intenção em praticar ou por ter omitido, por ter deixado de fazer. Então, ou fez ou não fez. Voluntária, então, por ação ou omissão voluntária, com a intenção, por negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Bom, mas eu não entendi. Como assim direito civil? Ato ilícito? Exato, a violação do direito de outro é um cometimento é uma infração, é um procedimento que merece a cautela, merece a guarda do direito. Se você infringiu o direito de outra pessoa, esse direito está amparado no Código Civil. Então, se porventura não citei a obra a qual eu estou utilizando, eu estou infringindo o direito de outra pessoa. Não é um direito meu, aquilo não me pertence, então eu estou infringindo o direito de outra pessoa. E isto é um ato ilícito e merece a guarda dos direitos e garantias dentro da esfera jurídica. E em razão desse cometimento, se assim o for, se assim acontecer, ele deve ser o quê? Ele deve ser, esse ato ilícito deve-se ter uma responsabilização e merece, esse dano que foi causado, merece que a pessoa faça o reparo desse dano. Portanto, por isso estão ligados os dois artigos, o 186 e o 927 do Código Civil. Pois aquele que, por ato ilícito, veja a relação, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único, haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Independente de culpa. Culpa é que você não queria fazer. Dolo é quando você tem intenção em praticar, você de fato queria. Não citei não fiz aquela referência daquele autor porque eu realmente não queria que ninguém soubesse que eu estou utilizando aquele material. Ou por culpa, eu não tinha intenção de não fazer a referência, eu esqueci ou eu não fiz. Então, independente de culpa, haverá responsabilização e aquele que
assim provocou dano, vai ser responsabilizado e tem a possibilidade e o dever de reparar esse dano. Então, a responsabilização civil por esses atos de violação do direito está prevista dessa forma. Mas nós também temos a legislação específica. Vejamos. No Código Penal, o que nós temos previsto através do Decreto-Lei 2.848 de 40, está lá estampado, patente, no artigo 184. Violar direitos do autor e os que lhes são conexos. Direitos do autor. O que são direitos do autor? Direitos do autor são todos os direitos decorrentes de uma obra por ele produzida. Seja a publicação, seja os direitos autorais, os royalties que ele ganha com relação àquela publicação, àquela divulgação, a ideia que ele transmite com aquela publicação. Então, tudo isso refere-se são direitos conexos a direitos autorais. Então, violar esses dados, qual que é a implicação? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Portanto, o fato de você, em alguma situação, o fato de um indivíduo, aliás, em alguma situação, utilizar uma obra em parte ou totalmente, alegando que essa obra é sua e ela tem um autor, tem um produtor, não se faz a referência, não cita a fonte, estará cometendo crime. Esse crime previsto no artigo 184 do Código Civil, do Código Penal, é o crime de plágio. Ele indica claramente violar direitos do autor, ou seja, à medida que uma determinada pessoa está copiando, modificando, dizendo que aquilo pertence e não lhe pertence de fato, não está citando, não está fazendo a referência intelectual daquela obra, ela está cometendo o crime de plágio. Portanto, o fato de você copiar e colar, independente do perfil que você estiver utilizando, é o cometimento de crime de plágio, conforme o Código Penal. E existem outras restrições. Esse crime de plágio, ele deve ser observado com muita cautela, porque esse procedimento de copiar e colar sem fazer referência pode se implicar na prática dessa infração. Vamos ver algumas orientações para mitigar ou minimizar ou mesmo evitar a prática desse crime que podemos utilizar no dia a dia. Há quem diga que o assunto plágio é bem polêmico e gera muita discussão. E em se tratando de plágio acadêmico, devemos prestar muita atenção ao fazermos nossos trabalhos e pesquisas escolares. O plágio acadêmico acontece quando um estudante copia ideias, conceitos e até mesmo frases de um autor e as utiliza sem dar os créditos. Ariadne Joseane, chefe do departamento de EAD do IFRO, explica as situações que configuram plágio. O plágio ele é configurado quando, por exemplo, o aluno ele faz uma pesquisa na internet e aí ele baixa um arquivo, ele simplesmente utiliza as teclas de atalho Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele inclui no trabalho dele esse texto como se fosse um texto de sua autoria, como se fosse um texto seu, sem informar a fonte, sem informar autor, sem informar data, sem dar nenhuma informação. Então essa é uma situação que a gente configura plágio. A lei brasileira versa sobre o plágio nos códigos civil e penal. Artigo 524 do Código Civil. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua. No Código Penal, a lei prevê crime contra o direito autoral, previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110 e 184 a 186. Em resumo, o artigo 184 configura como crime de plágio o uso indevido da propriedade intelectual de outro. Não copie conteúdo alheio sem fazer a citação da fonte. 2. Verifique sempre a licença. 3. Dê os créditos de forma correta. 4.
Respeite os termos de uso. 5. Não assuma a autoria de um texto que não seja seu. 6. Não disponibilize arquivos protegidos por direitos autorais. Você acabou de ver os principais pontos para se evitar o plágio. E lembre-se, você não pode alegar que não conhece a lei. Essa não é desculpa para cometer atos ilícitos. Bons estudos e até a próxima. Portanto, vimos uma compilação do conceito de plágio, configura-se crime de fato previsto no Código Penal e com, inclusive, penalidade, a detenção ou multa. Isso é grave. E algumas estratégias para evitar o cometimento dessa prática. Ainda temos algumas outras orientações que podem facilitar e auxiliar você a orientar-se ou orientar outras pessoas nesse ambiente virtual. Se não, vejamos. Qual a forma correta, portanto, de utilizar as ideias e pensamentos de outros autores? Se assim o fazemos principalmente no ambiente educacional, em que, para que possamos ter ideias, pensamentos próprios, sempre nos baseamos em outros. Bom, a primeira estratégia basta escrever com suas próprias palavras, de modo a explicar todas as situações. Ou seja, uma boa estratégia, você leu aquele arquivo, você leu aquela orientação, aquele texto, aquele livro, então agora você vai escrever com as suas palavras. Feche o arquivo, feche o livro, abra um texto, abra o caderno e escreva aquilo que você compreendeu a respeito do texto, da obra que você estava utilizando. Nesse contexto, essas ideias passam a ser, mesmo que baseadas em um outro autor, elas passam a ser suas, porque a expressão é que é protegida. As ideias em si não têm como serem protegidas, mas a expressão é que é protegida. Então, se eu disser exatamente como está previsto na lei, violar direito autoral, esse termo está na lei. Então, essa expressão, ela é protegida por direito autoral. Agora, se eu colocar ela de outra forma, com as minhas palavras, já não estarei cometendo nenhuma infração, nenhum ato ilícito. Outra sugestão é apresentar as fontes no próprio texto. Citar, fazer referência, esse é o procedimento adequado. Se utilizou de algum modo no requerimento geral, no comentário, na reclamação, na postagem, algum texto que não lhe pertence, faça a referência da fonte. Se é uma fonte digital, o link, a data de acesso. Se é uma fonte impressa, o título, a editora, o ano, a página do texto. Se foi um trecho, a página, ou se foi a obra no todo, o ano e a editora. Então, esse é o procedimento adequado para se fazer referência. Além disso, incluir as citações diretas, que é o texto literal do autor utilizado, ou à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido. E ainda, sempre fazer as devidas referências. Citações diretas são aquelas utilizadas em que você literalmente copia o trecho que você quer utilizar, que você quer dar ênfase, e coloca esse trecho ipsis literis, ou seja, exatamente as palavras no seu arquivo. De repente é uma tarefa, de repente é um requerimento, de repente é um fórum. Então, esse texto é exatamente como que o autor escreveu. E essa citação é direta porque é exato o que foi proclamado pelo autor. Nesse caso, é obrigatório fazer a referência de quem é, qual o ano, qual a editora ou qual o endereço eletrônico que está vinculado. No caso de uma citação indireta, que é aquela que você explica um pouco com as suas palavras, mas ainda utiliza as palavras do autor, se aquela ideia, se aquela expressão foi somente cunhada por esse autor, ele também deve ter referência. Mas o procedimento mais simples para você evitar qualquer cometimento de ilícito é fazer a referência. Se de tudo que você utilizou você fizer a referência, você estará amparado, pelo menos estará atuando
com boa-fé. E a boa-fé é um princípio da relação social e da relação jurídica. Então, estará se precavendo de qualquer situação. E outras ações que vocês devem conhecer a respeito de situações que não configuram crime, que não configuram ilícito. Nós vimos agora o que configura. E o que não configura? Bom, não configura a utilização, em qual a forma correta de utilizar essas ideias e pensamentos de outros autores. Temos a previsão na Lei 6.610, de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais. Seu artigo 46 indica: não constitui ofensa aos direitos autorais situações que não caracterizam ato ilícito. Inciso 1, a reprodução. Uai, mas agora a gente viu que a reprodução caracteriza, mas a reprodução nos seguintes termos. Observe: A, na imprensa diária ou periódica, de notícia ou artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. Então, a reprodução, desde que referenciada, não configura ato ilícito. Inciso 3. Não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Portanto, neste caso, a situação é a citação em livros. A citação de livros, você vai fazer um comentário ou durante uma aula um professor seu faz a referência a um trecho, a uma passagem de uma obra literária, de um poema, não configurará ilícito desde que ele faça referência ao autor. Portanto, pode ser utilizado no ambiente educativo, pode ser utilizado no ambiente virtual, desde que feita a devida referência. Mais um inciso. Mais uma observação com relação ao inciso 3. Essa medida, ela deve ser indicada com o nome do autor e a origem da obra. Ou seja, quem estiver utilizando deve fazer a referência. Quem é o produtor daquele documento e qual é a obra que ela está inserida. Qual o título da obra, qual o site que está disponível, qual o endereço eletrônico. Bom, e caso não sejam observadas essas situações? Caso não faça referência, caso ocorra um determinado sujeito, pratique esse ato ilícito, copie, cole, não faça referência, não faça a indicação da obra, não faça a citação do sujeito detentor daquela ideia. O que pode acontecer? Nesses casos, como vimos, além das sanções civis, que é a reparação do dano, prevista no Código Civil, e a sanção penal, que é a detenção ou a multa, temos também sanções administrativas. Essas sanções administrativas, elas são principalmente sanções internas, constituídas pelas instituições, no caso, pelo Instituto Federal de Rondônia, aqui por nós do Campus Zona Norte. Então, nesse caso, as sanções a serem aplicadas são: será permitida a suspensão temporária de um usuário pelo administrador da rede se detectado algum tipo de problema ou irregularidade. A primeira sanção administrativa que o IFRO se encontra no direito, na legitimidade de atuar diante de uma situação de um ilícito cometido, será a suspensão desse usuário. Evidente que para a suspensão serão apurados os atos e as razões daquela situação, seja independente do perfil que essa pessoa tenha no ambiente virtual.
mas será uma sanção aplicada pelo administrador a suspensão de uso do ambiente. A outra sanção administrativa. O usuário é responsável e deve respeitar as normas relativas ao uso do ambiente, assumindo as consequências administrativas, cíveis e penais decorrentes do desvio de finalidade e do desrespeito às normas de uso da conta. Portanto, se você é usuário do AVA e você praticou algum desses ilícitos, se esse usuário cometeu esse ato ilícito, ele será responsável. Essa responsabilidade foi agora reforçada pela publicação do Marco Civil da Internet. Então, o ambiente não tem condições de visualizar, de conferir, de avaliar todas as postagens de todos os usuários. E é por isso que o Marco Civil veio nessa perspectiva, nessa tendência. Portanto, o usuário, aquele que de fato fez a postagem, fez a reclamação, fez o comentário, fez o upload daquele arquivo, ele é responsável e ele será responsabilizado civil e penalmente, inclusive, não só administrativamente como a sanção do Instituto, mas poderá ser exigido dele a reparação do dano, quiçá, dependendo da gravidade da situação, a penalidade penal nesse caso. Então, é muito de bom grado e é de interesse de todos que conheçamos essas regras para que possamos atuar da maneira mais apropriada possível. Além dessas duas sanções, temos as seguintes sanções. Caso ocorra dessa forma e o usuário tenha o perfil de aluno, o que será considerado a priori? Se o trabalho era individual, é porque se configurava individual e dessa forma não é um trabalho em grupo. Então, se em alguma atividade o usuário, enquanto aluno, postou uma atividade que é idêntica a outra atividade de outro colega, mas não era um trabalho em grupo, era um trabalho individual, o que vai acontecer? Se o trabalho foi copiado, como vimos, é ato ilícito, é plágio. Então, se foi copiado de algum lugar, a nota será 0. A sanção administrativa aplicada pelo Instituto será a atribuição de nota 0 a esse trabalho supostamente copiado. Nesse caso, o tutor, o avaliador da atividade, ele indicará qual o trecho, qual a passagem, qual o procedimento, em que momento será apurado se de fato foi cometido um ato ilícito. Deverá indicar e justificar todos os procedimentos. Então, o tutor, o avaliador daquela atividade, indicará, ou mesmo, se for em uma outra situação, mas mais comumente nessa forma, se houve a postagem de uma atividade e que essa atividade claramente é patente a cópia de um trecho de uma obra que não foi referenciado, o avaliador vai indicar qual é o trecho e qual a origem desse texto que ele está suscitando plágio. Então, deve ser justificado também pelo avaliador. E identificado dessa forma, a sanção administrativa imposta pelo IFRO será a atribuição de nota 0 ao trabalho e atividade postada ao usuário que o cometeu dessa forma. Outra sanção. Se o mesmo trabalho, que não é cópia da internet, mas foi entregue por vários alunos, a nota deve ser dividida pelo número de alunos que fizeram o trabalho. Ou seja, se o trabalho era individual, o trabalho não era em grupo, obviamente. Se ele era individual, alguém produziu, alguém escreveu. E essa pessoa, ela tem os direitos sobre essa obra. Portanto, de algum modo, houve a cópia de outro. Então, se você fez, não é que se impeça a produção coletiva, a produção em grupo. Então, se estava com dificuldade em determinado assunto, sentamos, nos reunimos, discutimos, elaboramos uma resposta, elaboramos um texto, respondemos aquela pergunta, aquele questionamento. Bom, mas essa resposta elaborada foi feita por alguém. Então, não posso copiar exatamente esse texto. Eu posso o quê? Aprendi como que se realiza, identifiquei quais são os pontos a serem respondidos, portanto, agora eu vou escrever
com as minhas palavras, a resposta adequada. Então, se são idênticas, há cópia. E nesse caso, haverá a divisão da nota pelo número de alunos que fizeram o trabalho similar. Outra situação, os tutores não têm como saber se os alunos fizeram o trabalho em conjunto ou apenas replicaram um do que os alunos fez. E é por isso que a nota será dividida. Neste caso, o primeiro passo para reverter a situação é o preenchimento pelos alunos do requerimento geral pedindo a revisão da avaliação. Se porventura, em alguma situação, o tutor fez essa avaliação e essa avaliação não se aplica, de fato não foi cópia, o procedimento que os alunos devem adotar é preencher o requerimento geral, apresentando a devida justificativa e fazendo as explicações cabíveis, para que seja reavaliado aquele trabalho. Correto? Então, essas são as sanções administrativas que o Instituto pode aplicar em razão do cometimento de algum ilícito com relação à violação dos direitos autorais, principalmente o cometimento de plágio ou, se assim digamos vulgarmente, da cópia e cola de textos ou trechos que não foram devidamente referenciados. Essa é a estrutura que deve ser seguida, né? Então, é necessário que todos pratiquem as regras aqui elencadas e estejam atentos à observação do que seria esse ilícito. Faça a devida referência, né? Conceda os créditos a quem é de direito e assim não haverá nenhum risco para nenhum dos agentes que estão atuando no ambiente virtual. Desejamos a todos uma boa utilização do ambiente, que possamos compartilhar a educação de modo ético. Bonanças a todos!